Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Murakami Marquezine, eu sou aluna do curso de pós-graduação em controle de qualidade de processos alimentícios e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho para vocês. Espera só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Bom, meu trabalho é sobre caracterização da abobrinha caipira, comercializada no Ceasa Minas, de Uberlândia, e minha orientadora foi a Vanessa Cristina Carol. Eu vou falar da abobrinha caipira, cujo nome científico é Cucurbita mixta. Ela é um fruto alongado, com coloração verde, que varia de verde claro e verde escuro. A sua polpa é amarelada e bem macia. A caracterização do produto, ela se tornou obrigatória com a Lei 9.972, do dia 25/5/2000, né, que tornou todo produto e subproduto vegetal com a sua classificação obrigatória. Essa classificação se dá da seguinte forma, né? Os vegetais, eles são divididos em grupos, né? Onde ficam associados os grupos que apresentam características semelhantes. No nosso caso, é a abobrinha caipira, Cucurbita mixta. Esses grupos, eles são divididos em classes, tamanhos, né? Comprimento e categorias, que nada mais é que um padrão de qualidade dessa classe, né? Se ele tem defeitos ou não. A uniformização do produto final no Ceasa Minas de Uberlândia, ela tem uma importância muito grande por ele ser um polo muito importante de distribuição de alimentos, né, da região. Então, essa caracterização que vai trazer a uniformização é bem importante. O objetivo do nosso trabalho foi caracterizar a abobrinha caipira, comercializada no Ceasa Minas de Uberlândia por produtores locais, de acordo com sua classe e categoria, e correlacionar ela com a cartilha do CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Nós coletamos os dados, né, diretamente no Ceasa Minas, pegamos 18 amostras dos 18 produtores, sendo que lá contemplam 32 produtores. Essas amostras foram coletadas no momento de comercialização do produto e a classificação foi baseada na cartilha do CEAGESP. Os dados que foram analisados foram a classe, né? Classe que nada mais é o comprimento, foi medido usando um paquímetro. E as classes que nós utilizamos para referenciar as abobrinhas do Ceasa Minas foram as que foram utilizadas pelos próprios produtores para comercialização de primeira, segunda e terceira. Em seguida, foi feita a padronização e classificação como a cartilha do CEAGESP, como classe 1, menor que 20 centímetros, classe 2, de 20 a 23 centímetros, e classe 3, de maior de 23 centímetros. O preço foi avaliado também por caixa, lá é comercializado em caixa de 22 quilos, né? E por classe. Os defeitos avaliados foram leves e graves. Os defeitos leves avaliados foram dano mecânico leve, sujidade, dano cicatrizado leve e formato. E os graves foram dano mecânico grave, dano cicatrizado grave, virose, podridão, passado e sem pedúnculo. Esses defeitos foram contabilizados, né, em pelo menos uma caixa de cada classe, do respectivo tamanho de cada produtor, e depois esse resultado foi expresso em porcentagem. O número de caixas por classe também foi coletado, assim como o local onde essas abobrinhas foram produzidas. Encontramos os seguintes resultados, né? A gente pode observar que a abobrinha de primeira foi a abobrinha mais comercializada, né? Quase 50% de toda a produção é de abobrinha de primeira. Ela é um produto muito procurado, né? E a gente pode observar nessa tabela a variação encontrada de tamanhos por classe.
O CEAGESP, ele preconiza uma variação de no máximo 10%, né, de tamanho por caixa, e todas as classes, elas não passaram, né, pela essa variação do que é preconizado no CEAGESP. A abobrinha de primeira aqui do Ceasa Minas teve uma variação de 89,8%, sendo que o teto máximo seria 10%. Isso pode acontecer, assim, por diversos fatores, né? Falta de conhecimento do próprio produtor em relação a essa classificação, falta do conhecimento, o quanto isso agrega ao produto dele, ou essa seleção, essa classificação ser de forma manual, são pontos que contribuem com essa variação alta do comprimento médio em cada classe. Um estudo realizado lá no Rio Grande do Sul, por Guaço, ele mostra a padronização de batatas e tomates, né? E ele coloca nesse estudo que quando essa padronização é feita de forma mecânica, a variação no comprimento, ela atende a o que é preconizado na cartilha do CEAGESP de ser menor que 10%. A gente também avaliou a média de preços praticados em cada classe, né? E também a gente observou que a abobrinha de primeira, como eu disse, é a mais comercializada e é um produto mais procurado, né? É um produto preferido. Abobrinhas menores, elas são preferidas pelo mercado do que abobrinhas maiores e, por isso, tem o seu custo elevado, né? Se a gente comparar a abobrinha de terceira, a abobrinha de primeira, ela custa 2 vezes mais, né? Ela chega a custar mais que o dobro da abobrinha de terceira, e isso também pode ser observado na cartilha do CEAGESP, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos defeitos, né, encontrados, o porquê deles, né? E a gente vai começar com os defeitos leves. Essas fotos foram retiradas com as próprias abobrinhas encontradas no local. Sendo que o defeito mecânico leve, ele é um defeito que ele acomete menos de 10% da casca da abobrinha, ele só pode acometer a casca, né? E normalmente é causado por transporte inadequado, por compressão, por impacto, por uma embalagem onde o produto foi carregado que não foi acondicionado corretamente. O dano cicatrizado leve, como a gente pode observar aí na foto, nada mais é que um dano mecânico que já foi cicatrizado. O defeito de formato é uma alteração da forma natural do produto e pode ser causado pela idade da planta, pelo clima, né? E a sujidade também é considerada um defeito leve, né? E essa sujidade é alguma terra, é a abobrinha que não foi limpa direito, né? Então, esses podem ser os defeitos leves. Quando a gente fala em defeitos graves, a gente tem o defeito grave mecânico, que é aquele que compromete a polpa do fruto ou uma área de mais de 10% do total do produto, né? Normalmente, isso está associado a problemas pós-colheita, com transporte ou armazenamento. O cicatrizado grave, ele também nada mais é que um dano mecânico que foi cicatrizado. A falta de pedúnculo é a falta do pedúnculo do fruto mesmo, e isso ocorre muito na colheita, né? Ou até por um defeito mecânico grave. E a virose é uma deformação desse produto causada por um vírus. É importante salientar que os danos mecânicos graves, eles têm um forte impacto negativo no valor comercial do produto. Então, se perde muito quando se tem um produto com muito dano grave, né? O dano leve também tem uma perda de preço, mas o dano mecânico é bem mais expressivo. A gente pode observar aí nessa figura os defeitos encontrados, né, nas abobrinhas, e a gente pode observar que na sua grande maioria, mais de 50% foram defeitos leves, né, e uns 60% foram defeitos leves e a grande maioria,
grande minoria foi defeitos graves, que vieram 40%. Pôde observar que grande parte desses defeitos leves foram dano mecânico leve ou cicatrizado, ou seja, sempre ligado, às vezes, a um transporte errado, ou uma forma de acondicionar errado, né? Então, sempre associados a essas questões que acabam trazendo, né, um impacto negativo sobre o produto. Na próxima tabela, a gente pegou a tabela do CEAGESP, né, da cartilha, onde ela fala do limite, né, da tolerância máxima de defeitos por categorias, onde a categoria 1, ela apresenta defeitos leves 3, graves 2, no total de 5. Na categoria 2, nós temos 6 leves, 6 graves, no total de 12. E na categoria 3, nós temos 10 leves, 4 graves e no total de 14. Né? Quando a gente observa o que foi encontrado no nosso trabalho, a gente observou que na categoria 1, né, nas abobrinhas de primeira, 16,6% das abobrinhas elas não atenderam às exigências da cartilha, né, do CEAGESP. Na categoria 2, nós tivemos 20%, e na categoria 3, 11%, né? E tudo isso associado a problemas pós-colheita. Depois que a abobrinha saiu, é que ela apresentou esses problemas. Em um outro estudo, quando a gente vai pesquisar, né, Dornfeld, em 2007, a gente tem, né, um exemplo de classificação e padronização do pêssego e da nectarina, e ele compara essas produções entre grandes e pequenos produtores, né? Chegou-se à conclusão que os pequenos produtores, eles acham que investir, que caracterizar, que classificar um produto ficaria muito caro, seria muito oneroso, né? E enquanto os grandes produtores já sabem e já sacam que isso agrega valor ao produto deles e que muitas vezes não precisa custar caro, né? O que a gente tem como conclusão do trabalho? Que o Ceasa Minas de Uberlândia, ele tem uma necessidade de uma cartilha específica para abobrinha caipira, né? Hoje ainda não tem essa cartilha, e porque existe uma grande variação de tamanho por classe, e ainda há presença de defeitos que ultrapassam o ideal, né? E o grande responsável por tudo isso é transporte, manuseio, armazenamento, e a falta dessa norma e a falta da conscientização dos próprios produtores para essa norma. Né? As referências principais estão descritas aqui. Eu gostaria muito de agradecer ao IFTM, a todos os professores, né? Em especial a minha orientadora, Vanessa, a minha família, os meus amigos, o meu namorado, pela paciência, por sempre me apoiarem e sempre estar do meu lado. E muito obrigada. Agradeço a vocês.